Todo mundo parece estar perdido na internet e os motivos muitas vezes são os mais diversos. E já há muito tempo se vê esse tipo de vídeo sobre a pessoa que não sabe o que vai fazer profissionalmente, ou que não sabe qual o sentido da vida, ou que não consegue se encontrar naquilo que gostaria de fazer, né? E justamente eu acho que isso são problemas, né, estruturais e claro, tem validade, né, dentro desses questionamentos todos que nós vivemos em sociedade, mas muito disso, né, muito desses problemas, eles bem, são construídos, tá? De certa forma, há um bom tempo a gente já vem sem uma certa orientação estrutural de muitos níveis, né? E não conseguimos encontrar o que seria o nosso propósito na vida, né? Aquilo que é a nossa vocação e qual o sentido, a finalidade que vamos dar à nossa existência, né? Aí que a gente poderia conjugar uma série de conhecimentos para poder validar o que eu estou colocando, mas vamos pensar o seguinte: do meu ponto de vista e do ponto de vista da filosofia clássica, todas as pessoas têm um propósito na vida, uma vocação que precisa se realizar, né? E esse processo de se realizar é um processo de se descobrir nesse, vamos dizer assim, nessa autoformação, tá? Essa realização ela não acontece do dia para a noite, né? Mas para que isso fique mais claro, né? Tudo o que existe, tudo o que nasce, possui um ideal, um modelo, né? Como vai colocar Platão. E justamente todas as pessoas possuem esse modelo como que introjetado em sua alma e como uma lembrança daquilo que traz de forma pregressa. E justamente ao seguir esse modelo como uma espécie de reminiscência que se busca e que quer se alcançar, a gente vai então criando condições para isso. E daí nós criamos propósitos e vocações para que isso aconteça. A questão é que, por uma série de coisas diversas, né, e nós não temos como saber qual é esse modelo, né? O que é que nós devemos seguir? Qual é a nossa vocação de fato? Isso não é algo pronto que se dá pra gente, né? Então, muitos falam, não por conta disso, mas poderíamos colocar que por conta dessa coisa meio perdida em que nós vivemos sem essa direção clara, muitos colocam que o sentido da vida é aquilo que nós fazemos. Ou seja, nós precisamos forçar um sentido, né? Isso vem mais ou menos na linha de Nietzsche e aquelas colocações sobre a vontade de potência e essas coisas todas. E isso tem um fundamento, sim, claro, porque você nunca vai encontrar o sentido, você nunca vai encontrar a sua vocação se você não buscar incessantemente. Então, encontrar esse sentido, encontrar essa identidade, realizar-se na vida, não pode ser simplesmente algo que vai acontecer. Ele não é algo que é dado a você, mas é algo que você precisa descobrir por si mesmo. Precisa ser um desejo muito profundo. Há pouco, né, eu gravei um vídeo falando sobre o amor, onde eu falei o seguinte, né, não conseguimos fugir daquilo que amamos. Então, se nós buscarmos essa identidade, essa resposta e amarmos isso, vamos conseguir encontrar a trilha que nos leva até esse processo, né? Então, assim, precisamos encontrar essa rota, tá? E essa rota ela vai ser definida em alguns níveis, né? Porque eu penso o seguinte: precisamos encontrar a nossa identidade, e a identidade é um mistério que não tem uma resposta concreta nem em palavras, porque é um modelo ideal, né? Mas para isso vamos precisar encontrar através de algo que nós chamamos de autenticidade. Não essa autenticidade boboca que o pessoal fica aí falando de eu gosto disso, logo isso é autêntico meu. Não se trata disso, né? Mas a autenticidade eu estou colocando como uma condição que garante aquilo que tu és, né? Aquilo que você é, né? De forma muito simplista, né?
aquilo que a voz autêntica do cão é o seu latido, ou seja, o cão late e o gato mia, né? E esses elementos não podem ser imitados um pelo outro, né? Porque não são coisas que fazem parte disso. Então é autêntico do cachorro latir, é autêntico do gato miar, e assim todas as coisas têm a sua autenticidade, aquilo que não pode ser copiado em ato, né? Então a autenticidade é a vivência dessa identidade, uma atualização ou um colocar, né, em movimento a identidade. Então, a autenticidade não é algo que é criado, mas é algo que é descoberto, tá? Na mesma linha da identidade, na mesma linha da vocação. Então, através do entendimento da autenticidade, eu vou começando a entender o que é a vocação. E isso vai abrindo o espaço, isso vai abrindo caminhos para que a gente possa entender melhor a nós mesmos. Se você está gostando desse vídeo até aqui, eu peço o seu like e a sua inscrição no canal. Aqui na revista Polis a gente desenvolve muitos assuntos sobre a identidade, a autenticidade e também sobre filosofia e vários outros assuntos relacionados à cultura, tá bem? Caso seja seu interesse, já se inscreve aqui. A vocação, então, está relacionado com vocatio, né? É uma palavra que vem do latim, né? Vocatio, vocatus, acho que é vocatio somente. E essa vocação quer dizer o quê? Quer dizer chamado, ou seja, a palavra vocativo, que usamos nas aulas de língua portuguesa, de gramática, representa justamente isso, a classe gramatical referente àquilo que usamos para chamar as pessoas, né? Então, geralmente ele vem também no meio da frase separado entre vírgulas, né? E geralmente ele é separado do resto do texto, porque ele é uma classe à parte. Então, esse vocativo é algo que é direcionado, né? Porque se eu tenho dois objetos diferentes, sei lá, um violão e um livro, né? O livro, ele corresponde ao livro, simplesmente e unicamente ao livro, enquanto o violão corresponde ao violão, unicamente e simplesmente ao violão. Claro que existem nomes que vão se repetir, é isso, nós temos já essas questões também já resolvidas, né? Os homônimos, etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o vocativo ele se direciona a um objeto específico. E assim como o vocativo chama o objeto, dá nome ao objeto, né? Ou se relaciona com esse objeto, a vocação dá nome, relaciona e nomeia as pessoas. Então, não é uma questão pura e simples de uma profissão a qual nós desenvolvemos e ficamos bom, né? Seja lá o que for, piloto de caça, né? Ou policial, jogador de futebol, enfim, não importa. O que importa é entender que a profissão ela é como um elemento acelerador, ativador de certas condições, né? E que nos coloca em conflito com vários dilemas, vários problemas, várias batalhas, né, internas e externas, as quais nós teremos de superar para chegar, vamos dizer assim, no topo, né, só para usar uma figura aqui. Ou seja, para ser o melhor da nossa profissão, precisamos superar uma série de desafios que são próprios, né, da profissão. E a profissão exige um certo posicionamento que é único daquela profissão, né? Por isso, cada profissão é diferente da outra. E assim como cada objeto é diferente do outro. Então, a vocação, no contexto mais filosófico, ela vai ser mais abrangente porque vai buscar uma espécie de abrangência na sua personalidade para certas profissões, para certas atuações. E, por exemplo, a gente pode até fazer uma comparação grosseira aqui do tipo um desportista, né? Tá, existem milhões de esportes. Qual tipo de esporte, né, você quer desenvolver? Você quer ser jogador de futebol? Você quer ser praticante de hipismo? Nem sei como é que chama, hipista? Não sei. Cavaleiro, né? Não sei. Você quer ser um maratonista? Enfim.
não importa, qualquer tipo desses esportes são muito diferentes uns dos outros, então simplesmente classificar como desportista é muito abrangente. Mas a gente pode traçar um perfil mais ou menos geral que vai colocar cada um na direção ou num espectro correspondente. E claro, depois disso você precisa avaliar perfis de forma mais direcionada, mais personalizada. E aí é um trabalho mesmo de vocação, mesmo de lapidação dessa vocação. E às vezes as coisas são sempre muito decididas para aquilo que gostamos, né? Mas esse gostar, ele não se sustenta no longo prazo, né? Se não for aquilo que realmente a pessoa é vocacionada ou ama fazer, tá? Rapidamente ele vai embora. Então, a não ser que a pessoa tenha um outro motivo para continuar aquela profissão, do tipo pagar as contas, né? Ou enfim, até enriquecer, ele não vai querer continuar naquele processo. Desculpa. Então, essa construção do entendimento do que é a vocação, ela é muito ampla e precisa realmente ser construída dia a dia. Tá? De qualquer forma, o que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte: tudo vai tender para responder a essa pergunta do quem sou, a identidade. E a vocação vem colaborar com isso, fortalecer essa construção desse entendimento, como aquele caminho que estávamos forçando a descoberta, né? Vamos então, numa mata fechada, quebrar várias rotas diferentes até encontrar uma rota que seja mais simples. E a vocação é essa rota mais simples, né, das milhares de possibilidades que poderíamos seguir. Né? Justamente a vocação também vai nos dar o quê? Vai nos dar uma espécie de rotina. Então a rotina ela é um derivado da vocação, porque cada profissão, né, e cada vocação demanda uma rotina diferente, né? No caso, por exemplo, dos músicos, eles precisam estudar o seu instrumento todos os dias, isso tem que estar dentro da rotina. No caso, né, dos esportistas, eles têm que treinar todos os dias em alta intensidade, né? Isso está dentro da rotina. E também nos dias de descanso tem que ser um descanso de alta intensidade também, isso tem que estar na rotina. Então, tudo está construído, toda a rotina ela é construída para responder à necessidade da vocação, tá? Então, posto isso, o que eu quero fazer e que eu quero desenhar aqui para vocês é um caminho, né, que vai desde a identidade, passando pelas nossas expressões mais autênticas, chegando até a vocação e, por fim, resultando na rotina. E toda vez que eu vier tratar desse assunto aqui agora no canal, eu vou tentar buscar relacionar essas coisas, embora talvez acabe ficando muito grande. Mas o importante é entender que esses pontos estão todos relacionados, tá? E para desenvolver uma rotina de forma filosófica, eu traçaria justamente esse caminho, tá? Uma última coisa que é importante a gente construir, né? Que essa sensação de estar perdido, ela vai precisar resistir, né? Vai precisar ter um pouco de resistência em nós, vai precisar encontrar uma certa resistência em nós, porque se a gente não insiste em construir isso, se a gente não insiste em forçar esse sentido até encontrar o nosso caminho, até encontrar a nossa resposta e até encontrar a nossa autenticidade, a gente não vai conseguir encontrar, tá? Então, a gente precisa se habituar a construir o caminho quando a gente está perdido, né? Esse sentimento de estar perdido, essa sensação, é muitas vezes uma coisa ilusória, né? Nossa, e nós acreditamos nisso, né? Porque nós temos como algo comum em nossa psique a prática de aumentar os sofrimentos que nós temos, né? E a sensação de estar perdido é realmente um sofrimento que incomoda bastante. Então, é necessário entender isso, né? Que é necessário se construir
para que essa sensação de estar perdido não se instaure em nós, não permaneça, e para que a gente possa, depois, num outro momento, conseguir perceber que essa sensação de perdição ou de falta de sentido foi, na verdade, aquilo que justamente nos deu o que aconteceu de melhor em nossa vida. Então, precisamos olhar para essa situação atual e aprender a abraçar aquilo que ela tem a nos ensinar, para que a gente possa então construir um caminho para uma maior e melhor expressão daquilo que nós somos. Tá bem? Eu sou o Vitor e esse foi mais um vídeo aqui na Revista Polis. Se inscreve no canal, deixa um like e qualquer coisa, deixa um comentário aí. Valeu!